Aleluia. Não vamos abrir ainda as nossas Bíblias, mas o tema deste mês é céu na terra, certo? Certo? E nós vemos em Juízes, no capítulo 6, não vamos abrir ainda, uma história conhecida em que Gideão, em que o povo de Israel está a sofrer, está em pobreza, e há uma manifestação do céu naquele lugar. Há um anjo do céu que chega e desce naquele lugar. E depois, mais à frente, depois deles obedecerem, depois de Gideão ouvir, no capítulo 7, verso 2, eles vão para a batalha contra os medianitas e o Senhor fala para Gideão: é muito o povo que estás contigo. Eles vão pensar que foram através deles mesmos que tiveram a vitória. É muito o povo que está contigo. Israel poderia se gloriar dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, nesta manhã, várias pessoas falaram sobre o tempo. É tempo disso, é tempo daquilo. E eu creio que é tempo, igreja, de nós percebermos que é a mão do Senhor que livra. Que não é o título de pastor, que não é o título de ninguém. Mas quando a igreja se junta, em conjunto, em unidade, e o Senhor age através da igreja, e a igreja percebe que não é a sua própria mão, mas é o poder de Deus que faz através dela. E eu creio que isso é profético no nosso meio. Portanto, nesta manhã, eu não quero partilhar a palavra sozinho. Eu pedi ajuda. Então, vamos receber e vamos ouvir com muita atenção, porque Deus vai falar através aqui de algumas pessoas, amém? Podemos começar aqui com o Peterson. Quem é que pode dizer que Deus está neste lugar e sentiu a presença de Deus aqui hoje? É engraçado que quando o Tiago pediu para eu compartilhar uma palavra, eu estava a orar. Temos compartilhado algumas coisas com os jovens, temos dado palavra, direção, feito um trabalho com os jovens. E quando ele me ligou esta semana, ele disse: tu tens algo para compartilhar? Eu digo: algo para compartilhar? Tem sempre. Agora, se é o que Deus quer falar ou não, é outra coisa, não é? E quando a Natasha estava aqui hoje, e a palavra que a pastora Silvia deu, deixarmos as coisas velhas, as roupas velhas, a palavra sobre avivamento que a Natasha estava a falar, a palavra que o Tiago deu, que todos nós temos que nos levantar, vem de encontro com aquilo que estava no meu coração, e aquilo que Deus tem falado sobre a minha vida, sobre a vida da Natasha, para estes dias, para a igreja, para a nação e a nível pessoal. E aquilo que tem estado no nosso coração, aquilo que Deus está a falar da nossa vida, aquilo que nós temos compartilhado no nosso grupo de vida com os jovens, fala sobre Isaías 62. E em Isaías 62 diz assim, versículo 1: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão de Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais, assolada, mas chamar-te-ão Efzabá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como um mancebo se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará Deus de ti. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, e todo o dia e toda a noite, de contínuo, se não calarão. Ó vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós,
nem estejas em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai as pedras, alvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão, a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. E esta palavra já tinha estado no meu coração e Deus tem falado comigo através disso. Não só a nível pessoal, mas também a nível da nação. A nível pessoal, eu creio que Deus quer dar um novo nome a nós, quer dar-nos uma nova identidade, quer dar algo novo. Como a pastora Silvia estava a dizer há pouco, Deus quer entregar algo novo a nós. Não mais as coisas velhas. As coisas velhas já passaram. Como diz aqui, por vezes na nossa vida nós temos momentos baixos, nós duvidamos, nós nos sentimos cansados, desamparados, tristes, duvidamos de que Deus tem o melhor para nós. E eu creio que em dias como este, e estes dias que nós estamos a viver, são dias em que Deus vai nos multiplicar. Em dias que Deus quer mudar o nosso nome, quer trazer algo novo sobre nós, quer nos levantar para que nós possamos tomar a posição. Aqui diz que Deus está a levantar guardas, Ele está a levantar pessoas. E eu acho que cabe a nós, um pouco como o Tiago estava a dizer, o pastor Tiago, nos levantarmos e tomarmos a posição. Tomarmos a posição de romper, de ir em frente, de multiplicar, de dizer: não, Deus, eu quero ser usado, eu abro a minha casa, eu abro a minha boca, eu falo, eu quero este avivamento, eu quero este pedaço do céu aqui na terra. Nós temos estado este ano a clamar pelo o céu na terra, mas será que às vezes nós queremos mesmo o céu na terra, quando nós temos que acordar mais cedo, quando nós temos que sacrificar, quando nós temos que vir a servir, andar, fazer o que for? Será que estamos dispostos mesmo a isso? Será que estamos dispostos a pagar este preço, a dar de nós e dizer: não, Deus, usa-me a mim, eu estou aqui, eu abro a minha casa, eu não quero só ser expectante, eu não quero só ver, eu não quero só fazer parte, mas eu quero ser avivamento. Quem aqui pode dizer: eu quero ser avivamento? Quem é que tem este desejo de ser avivamento? Antes de irmos para a Inglaterra, nós orámos muito e clamávamos muito por avivamento. Muito por avivamento de Portugal, avivamento desta nação. Eu queria mesmo no meu coração que Deus ia usar Portugal de uma maneira incrível. E entretanto eu saí, fui para Londres. Vida em Londres é difícil, muito trabalho. E não é que a chama se apagou, mas de alguma forma ficou esquecido. Eu pensei: nunca mais vou voltar para Portugal, a minha vida é aqui. Servíamos na igreja, estávamos na igreja, mas quando eu compartilhava com a Tasha, nós sentíamos que faltava algo. Sentíamos que não era totalmente aquilo, e nós falávamos, e nós estarmos em Hillsong, estar numa igreja de milhares de pessoas, uma mega igreja, é ótimo, nós aprendemos imenso, vemos muitas pessoas a serem salvas, vemos o reino a avançar, mas mesmo assim faltava algo. E eu estava a pensar esta semana, quando o Tiago pediu para compartilhar esta palavra, de que é engraçado como depois de quantos anos tivemos fora? 8 anos? 8 anos. 10 anos, sei lá. É engraçado ver que quando eu cheguei aqui, um dos primeiros eventos que nós fomos foi o Festival da Esperança, e depois tivemos o Holy Spirit Night. E para mim, ver o estádio do Campo Pequeno todo cheio, com igrejas, não era coisa que eu via 8 anos atrás. E fez um clique na minha cabeça: nós já estamos a viver avivamento. Nós estamos em avivamento.
Portugal está a ser avivado, não só a nível espiritual, mas a nível económico, turístico, o que for. Está um pouco na moda Portugal. Mas não é só o estar na moda, eu creio que é porque nós estamos em avivamento. E nós vamos começar a ver este avivamento, a igreja ser cheia na nossa vida, as pessoas a serem salvas. E para mim foi uma alegria, e o que tem estado no meu coração e o que eu tenho compartilhado é isso, vamos nos posicionar. Deus quer levantar, como diz na Bíblia, quer levantar guardas sobre o muro, sentinelas, pessoas que vigiam, pessoas que se põem na brecha, pessoas que agarram nas suas coisas e dizem, não, eu vou fazer parte, eu vou construir, eu vou seguir em frente, isto é o que eu quero. Abrir a minha casa, eu vou fazer um grupo de vida, eu vou trazer pessoas, eu vou não ficar à espera que aconteça, mas sermos ativos, pormos a mexer e dizer, não, eu tenho o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo está em mim, eu tenho o poder em mim. Então, deixar sermos usados na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde é que for, sermos pessoas influentes. Eu creio que vai haver uma mudança na nossa mente. E não só na nossa mente como igreja, mas uma mudança na nação. E eu creio mesmo, e eu já compartilhei esta palavra com os jovens, que Deus vai levantar pessoas influentes. Pessoas influentes no meio em que elas estejam para levar a palavra de Deus, para levar não só a palavra, mas levar o ser, levar o exemplo de Deus. E que as pessoas à nossa volta não vejam mais, esta pessoa é cristã, ela está na igreja, e acabam por ligar tudo a exemplos maus e negativos, mas elas vão olhar para nós e vai haver essa mudança de mentalidade. Ela vai olhar e vai dizer, não, eu preciso de esperança, eu preciso de Cristo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de alguém, então vou perguntar a quem? Olha, vai perguntar a mim, vai perguntar a ti. Porquê? Porque é isso que nós temos que mudar. Nós temos que ser esta geração que se levanta e que não deixa-se influenciar no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, naquilo que nós vivemos, mas ser influência onde quer que nós estejamos. E eu creio mesmo nisso. Eu creio que Deus está a levantar uma geração que se põe na brecha, que diz, não, Deus, eu abro a minha casa, eu estou aqui. Eu quero ser esta pessoa, eu quero ser esta influência, eu quero abrir a minha boca, não deixar ser influenciados por tudo aquilo que é negativo, pela minha semana, pelo meu trabalho, pela minha família, o que for. E às vezes é difícil, e eu sei que é difícil. Eu tenho a minha casa, tenho a minha esposa, tenho os meus filhos. É difícil às vezes conciliar o tempo, tirar tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter um tempo mesmo com Deus, de rasgar o coração. E cada vez fica mais difícil. Mas eu creio que se nós pormos no nosso coração, tirar 5, 10, 20, meia hora, 1 hora, o que for, para orar a Deus, para buscar a Deus, para dizer, não, Deus, eu estou aqui, usa-me. Espírito Santo, fala comigo. Eu não quero mais essas roupas velhas. Eu quero umas roupas novas. Deus diz que Deus vai dar um novo nome. E Ele diz que Ele se alegrará em ti. Ele se alegra em ti. Deus não desiste de ti. Deus não desistiu de mim. Ou seja, Ele mudou a minha vida inteira e trouxe-me aqui. E hoje eu sei que... E creio, eu e a Tasha temos falado bastante acerca disso, de viver avivamento, de abrir a nossa casa e ver. Há sempre um pouco aquela insegurança, aquela voz que fica na nossa cabeça. Quando nós abrimos o nosso grupo de vida lá em casa, éramos 6? 3, não. 3, 1, 2, 3, Cali, 4 com o Tiago. E o primeiro grupo de vida fomos só 3 ou 2, e nós, e eu, por causa de experiências passadas, grupos de vida, células passadas, eu disse, não, Deus, outra vez não, eu não aguento isto, estar atrás de pessoas, a tentar a ganhar pessoas, e as pessoas não vêm, nada muda. E eu disse, não, eu não consigo. E Deus diz, não, prevalece, continua, eu mudei o teu nome, tu não estás mais sozinho, eu estou casado contigo, a minha presença está em ti. E eu creio que Deus está a dizer isso a cada um de vocês hoje. Não tenhas medo. Abre a tua casa. Por mais difícil que a nossa vida seja, Deus está em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E semana passada, já estávamos a fazer contas de como é que iam todos para lá, porque já não havia lugares no carro. E então já somos quase 10 agora. Não que seja muito, mas é o coração. Porque Deus não olha para números, não olha para nada. Deus olha para o nosso coração. E para mim não são 10 pessoas, não são 6 pessoas. São vidas transformadas. São encontros que as pessoas têm com Deus. E é isso o que eu creio. Se cada um de nós tirarmos esse bocadinho de nós e juntarmos, Deus vai acrescentar. E é nos pôr na brecha. E eu creio que esta é a nossa identidade. Deus quer restaurar a nossa identidade. Ele quer que
que cada um de nós, não, como o Tiago estava a dizer, não porque é pastor, não porque faz, não porque não faz, mas o que Deus procura é um desejo, é um levantar de mão e dizer, não, eu estou aqui, eu vou abrir tudo o que eu tenho, a minha vida, as minhas finanças, a minha casa, tudo o que eu sou, a minha privacidade, e eu vou dar a Deus. E eu creio que se nós tivermos esse sentimento, Deus vai nos multiplicar e nós vamos ver avivamento. E a nossa igreja vai crescer, vai duplicar de lugar e ela... E Portugal não só a nossa igreja, mas Portugal também. Porque eu creio que isto vai além da nossa igreja. Não é só a nossa igreja, outras igrejas estão a viver isso. Nós estamos a ver pregadores de fora quererem vir, fazerem conferências, ou seja, os céus estão a abrir. E até mesmo em nível da nação, esses céus estão a abrir. Então é isso que eu creio que esses céus abertos, nós temos que entender os tempos em que nós vivemos e saber que, ok, é agora, bora, estamos a viver, para não passar, porque se passar nós vamos ficar a olhar e daqui a um tempo vamos dizer, por acaso estávamos a viver em avivamento. Mas será que tu queres fazer parte? Será que tu tens esse desejo de querer ser avivamento, de ver as coisas a acontecerem, de ver a nação ser salva, de ver vidas a serem mudadas? E no final diz, no último capítulo diz assim, que Deus vai levantar um povo santo. No versículo 12 diz, e chama-lhe um povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada terra procurada e não desamparada. E é isto que eu creio. Eu creio que Deus está a levantar este povo santo, que busca o seu coração, acima de tudo, que busca a sua vontade, e tem esse entendimento. São pessoas que têm o entendimento de quem Deus é e daquilo que Ele está a fazer, e que busca esse avivamento. Por isso, aquilo que eu tinha para compartilhar hoje é isso. Deixa-te usar, vamos nos deixar usar, com tudo aquilo que nós temos. Porque Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer trazer este avivamento sobre nós. Não só sobre a nível pessoal, de sermos influentes no nosso meio, mas a nível ministerial, na nossa igreja, em que se cada um trazer uma pessoa, já não cabemos aqui todos. E eu creio que Deus está a derramar e está a trazer essa salvação sobre Portugal e sobre a igreja. E também a nível da nação. Fazer parte deste avivamento, deste Portugal avivado, deste Portugal em fogo, desse Portugal que as pessoas de fora vêm e querem fazer parte, e querem estar, querem abrir e querem dizer não. Deus está a fazer alguma coisa. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Aleluia. Ivandro? Amém. É tão bom estar aqui e ver que Deus está a confirmar tudo que tem posto no meu coração, através da pastora Silva, do Peterson. Nós não combinamos nada e eu gosto tanto de ver isso, quando Deus confirma, né, aquilo que tem falado. E algumas semanas Deus tem falado da minha vida de um tema que é graça, né? E Deus tem falado muita coisa e muitas vezes eu me pergunto porquê, e Deus começou a ministrar através dessa passagem em Gênesis 6, 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé foi escolhido por Deus pela graça aos olhos dele. E a minha primeira pergunta é, quando Deus olha para nós, o que é que Ele vê? E eu vejo que Ele vê graça, porque nenhuma das pessoas que estão aqui por acaso. Estão aqui pela graça de Deus, porque foi Ele que nos escolheu. Amém? Noé foi escolhido por uma missão. Noé não era arquiteto, e se podemos ler mais à frente, Deus
deu as instruções todas, como é que ele tinha que construir a arca. E eu sinto hoje que Deus quer que cada um de nós, assim como Petros falava, que construa uma arca. E nós temos que buscar essas instruções de Deus. E essas instruções nós encontramos aonde? Na Bíblia, nós encontramos em tempo de oração, nós encontramos aqui na casa dele, encontramos as instruções de várias formas. E eu estava a ler uma característica que estava na Bíblia do meu filho, sobre a arca. E achei muito engraçado que dizia que a arca tem cerca de 450 pés de comprimento. 400, eu pensei 450 pés. Quando eu li que isso equivalia mais ou menos ao comprimento de 12 aviões, eu disse, uau, a arca era grande. Não era uma coisa pequenina, não era um barquinho, mas era uma arca enorme. E foi difícil para Noé, foi complicado. Noé levou tempo a construir. Provavelmente, eu estava procurando a Bíblia, mas provavelmente fizeram troça dele, não acreditaram. Para que uma pessoa ia construir uma arca tão grande? Não havia chuva, não havia nada. Por quê? E aplicando isso no nosso dia a dia, Noé estava numa zona, eu gosto de chamar, Noé estava num bairro em que nós víamos que havia muito pecado nas pessoas, né? E como o Peterson dizia, às vezes nós reclamamos das circunstâncias, ou falamos que é o nosso patrão, ou o nosso colega, ou aquilo, mas a verdade é que Noé manteve-se justo e andava com Deus. Ele não se deixava corromper. E é isso que nós temos de ter os olhos em Jesus. E Deus estava a ministrar na minha vida sobre essa situação, e eu, por ser um bocadinho mais ousado, né? A verdade é que Deus teve que construir a arca e teve que retirar o Noé daquele lugar. Mas a verdade é que eu estava a me perguntar, e fui ver várias passagens em que encontramos isso. Vemos Deus a tirar o povo do Egito daquele lugar, vemos várias passagens que Deus retirou o seu povo. E eu estava a perguntar, porquê? Porquê Deus? E a verdade é que Noé não tinha o Espírito Santo, nem tinha Jesus. E nós temos o Espírito Santo e temos Jesus. E Deus pode nos capacitar para mudar o ambiente do nosso bairro, para mudar o ambiente do nosso trabalho, para mudar o ambiente da nossa escola, porque nós temos Espírito Santo e temos Jesus. Amém? E Noé, perante a dificuldade de tudo, ele manteve-se fiel a Deus e foi obediente, né? E às vezes, quando Deus nos pede para construir a nossa arca, não é fácil ser obediente. Eu muitas vezes vejo na minha vida construir a arca com furo. Começo a construir, mas fica o furo. E quando a água começa a entrar, vou-me abaixo. A verdade é que Noé seguiu as instruções de Deus e foi obediente. E a arca não entrou água, não entrou nada. Noé pôde sair daquele lugar para um novo começo. E a palavra que eu sinto sobre a arca é: a arca, nós precisamos de entrar nela para um novo começo. Deus tem um novo começo, uma nova veste, como a Silvia disse. Deus tem algo novo para a nossa vida. Mas nós precisamos seguir as instruções dele e ser obediente e não tirar os olhos de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes capítulo 6. Verso 11. Então aqui nós vemos aquela parte que eu iniciei por dizer, onde é uma manifestação do céu
na terra. Vem um anjo e desce. E o que acontece? Nós estamos a falar do céu na terra. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas suas mãos nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-se-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e a reponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então a primeira coisa que nós podemos perceber quando há uma manifestação, quando houve essa manifestação do céu, é que a primeira coisa que o anjo falou a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Mas então Gideão começa a falar: mas como o Senhor é comigo? Porque no passado aconteceu isso, que no passado aconteceu aquilo. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nos vê de uma nova maneira. Deus nos vê com uma identidade diferente. Deus nos vê com uma identidade celestial. E provavelmente nós vamos fazer isso. Mas por que eu vou continuar? Mas aconteceu aquilo, mas aconteceu isso. Mas as pessoas me fizeram isso, mas eu tentei e me machucaram, me magoaram. E o Senhor fala: Deus é contigo, homem valoroso, homem valente. Naquele momento, Gideão estava escondido, ele via tudo menos um homem valente. Mas é assim que o Senhor nos vê, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades e o nosso esforço. Depois, a segunda coisa que eu vejo aqui, e nós temos falado de tempo, é que o tempo do anjo era diferente do tempo de Gideão. Que a maneira como que o anjo vindo do céu estava na terra, queria usar o tempo, era bem diferente da maneira em que Gideão queria usar o tempo. Nós vemos no versículo, nós vemos que quando o anjo fala para Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso, ele responde aquilo que nós lemos: ah, mas se o Senhor é conosco, por que veio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas? E começou ali a reclamar. Ele usou aquele tempo de antena com o anjo para falar: ah, mas por que isso? Por que aquilo? Mas por que no passado foi assim? Versículo 14. Então se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. E ele mais uma vez usa o tempo de antena dele para olhar para o passado e para reclamar: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou a dizer: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal, rogo que não saia daqui. E o anjo respondeu:
esperarei até que voltes. Então é interessante que Gideão perguntava algo e o anjo não respondia, porque o anjo saiu do céu para falar com ele na terra. O anjo não tinha tempo de falar qual era o problema no passado, por que não tinha acontecido isso, por que não tinha acontecido aquilo. O anjo estava focado. Vai, que eu vou te dar vitória. Ah, mas por que isso não aconteceu no passado? Esquece. Vai. Não percas o teu tempo para perguntar isso e aquilo. Não percas o teu tempo. O anjo estava falando para ele andar e ele estava paralisado, porque cada vez que o anjo falava algo, ele tinha uma pergunta. Mas por que foi assim? Mas por que foi assado? E 2 vezes o anjo fala, vai. E ele está paralisado. E a única vez que o anjo respondeu a pergunta dele foi quando ele falou, eu posso entregar uma oferta para eu ter a certeza que é Deus? Ele falou, então vai, eu volto. Foi a única vez que o anjo respondeu a Gideão. Há tempos atrás, Deus falou-me algo tremendo que tem a ver com o tempo, eu quero enquadrar aqui. Em uma situação de evolução profissional, eu pensei em não aceitar, mas agora eu estou tão focado no ministério, agora eu quero fazer tantas coisas para Deus, e o meu tempo já é difícil. Se eu fazer isso, se calhar eu vou ter menos tempo. E naquele momento o Espírito Santo soprou no meu coração, e disse, o problema não é o tempo que tu tens, o problema não é o tempo que tu não tens, mas o tempo que tu tens. E o Senhor, mas como o problema é o tempo que eu não tenho, sim, o que eu tenho. E eu entendi que o problema é que eu estava tão desejoso de ter mais tempo, que quando na verdade eu tinha tempo, eu ficava me lamentando pelo pouco tempo que eu tinha. Eu estava como Gideão, que o anjo falava, aproveita agora o tempo que tens. E eu, mas eu quero ter mais tempo. Então o problema não é o tempo que nós estamos ocupados, que estamos a trabalhar, que estamos investidos. O problema é quando nós temos tempo disponível. O que nós fazemos com esse tempo? E nós vemos que o anjo foi muito pragmático. O anjo não tinha tempo a perder. Ele não tinha tempo para ficar a responder as perguntas de Gideão. Ele queria logo olhar para frente. Eu quero te dizer nesta manhã que o tempo não é um problema. Se tens limitado Deus na tua vida ministerial, na tua entrega por Deus, por causa do tempo, eu quero te dizer nesta manhã que o tempo é uma bênção, não é uma maldição. Devemos aproveitar o tempo e Deus vai te dar unção para usar o tempo de uma maneira poderosa. Então, muitas vezes nós oramos. Quem tem feito essa oração? Deus, me dá mais tempo. Deixa eu vos dizer uma coisa. Não ore mais isso. Sabe por quê? Porque o dia não vai ter mais de 24 horas. Isso não vai mudar. Mas devemos orar a Deus que no meu tempo eu não me prenda nas coisas do passado, me enganando por quê, ou porque isso, ou porque aquilo. Mas eu quero usar o meu tempo para focar, para caminhar, para ter a vitória. Quero dizer que sinto nesta manhã também. Pode ser mais alto, Ricardinho. Que eu sinto que há pessoas que têm em vários graus de maturidade diferentes,
mas sinto que estão limitados a uma entrega ao Senhor por causa do tempo. Pessoas que querem se entregar mais a Jesus, que querem dar um passo mais a Jesus. E a limitação sobre o tempo nesse sentido não é no tempo em si, mas é: eu vou a Jesus depois de eu ter feito isso e aquilo, depois de eu ter parado de fazer isso, depois de eu ter largado aquele pecado, depois que quando a minha vida estiver mais direita, depois que eu terminar de pagar minhas dívidas. Não faças isso, meu irmão. Estás a limitar o tempo. Se tu sentes que Deus está te chamando hoje, vem do jeito que estás, como estás. Porque senão tu pensarias que é a tua própria mão que te livrou, mas não é. Quando tu vens nesse tempo, como estás, Ele depois faz. E depois tu entendes que foi a mão do Senhor que fez. Pessoas também que talvez limitam se envolver com receio de não ter tempo para as outras coisas, com receio. A Bíblia fala em Salmos 90, 12: ensina-me a contar os meus dias. O pouco tempo. Primeiro, nós não temos pouco tempo, nós temos 24 horas. 24 horas. E segundo, que o segredo é estarmos focados, é aproveitarmos o tempo que temos. Esses dias eu queria ter muito 2 ou 3 horas com a minha esposa, mas na verdade é que quando sobrava 30 minutos, eu, ao invés de aproveitar para ter tempo de qualidade com ela, eu ficava me lamentar: quando nós vamos ter 2 ou 3 horas para ter tempo de qualidade? E passaram-se 30 minutos, e passaram-se 1 hora, e passaram-se 1h30 diariamente, que eu podia ter aproveitado. Mas eu fiquei apenas a lamentar-se. Quando eu tive tempo, eu fiquei a lamentar-se. Portanto, muda o disco. O tempo não é um problema. Foca-te no tempo que tens. O tempo que tu não tens não é um problema. O teu trabalho não é um problema. O tempo que tu tens que dar ao teu filho não é um problema para o ministério. O tempo que tu tens que dar para outras coisas não é um problema para o ministério. Poderia ser um problema para o ministério o tempo que tu tens e não dás. Então, não deixa, meu irmão, que as outras coisas te paralisem. Vamos ser pragmáticos como aquele anjo.